Bem, pessoal, eu resolvi gravar essa aula para a gente poder adiantar um pouco o nosso conteúdo de reações orgânicas, né? Porque já falei para vocês a formação de álcool, já falei para vocês a formação de enol, né? E agora, no caso, para a gente encerrar essa primeira parte, para não demandar mais tempo, vamos falar aqui nesse vídeo, vou deixar isso aqui disponível para vocês sobre a formação de fenol, tá? Uma coisa que vocês precisam entender é que a formação de qualquer tipo de composto orgânico vai levar em consideração ou um ácido diluído em água ou uma base diluída em água, tá? Sempre um ácido ou uma base muito forte, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem um anel benzênico, né? O anel aromático bem aqui no cantinho. E esse anel aromático, as duplas ligações dele vão funcionar como se fosse um ácido segundo Bronsted-Lowry, tá? Que recebe um par de elétrons, tá? E vai funcionar da seguinte maneira. Vai funcionar assim, ó. Presta atenção no que eu estou fazendo. Vou fazer com coloração diferente, para vocês não se perderem. Então, deixa eu colocar aqui uma coloraçãozinha, ou essa roxa aqui. Isso, vamos lá. Então, ó, primeira coisa que vai acontecer é o seguinte. o, a dupla ligação, ela vai atacar um hidrogênio ácido, tá? Que ácido, professor? Qualquer um, tá? Sendo um ácido forte, ela vai ter essa tendência, tá? De atacar. Depois que ela que ela atacou esse hidrogênio ácido, essa ligação aqui de hidrogênio com oxigênio, ela é rompida e eu tenho a formação, então. Eu quebro, né, a ligação do benzeno. E eu tenho a formação disso aqui, ó. Eu tenho a formação de um carbocátion, que é um carbono carregado positivamente. E lembra que a dupla ligação atacou o hidrogênio? Para onde que foi esse hidrogênio? Bem, o hidrogênio foi para o lado mais, mais hidrogenado, esse lado aqui de baixo. Ou seja, no momento que você quebra a ligação, você aumenta a quantidade de hidrogênio na sua molécula, tá? Esse carbono aqui perdeu uma ligação, por isso que ele está positivo. E tinha um hidrogênio aqui, só que ele estava oculto, então ele apareceu aqui agora, tá bom? Beleza. Presta atenção que isso aqui é uma rota de síntese, tá? Então, se você aprender uma vez, você vai aprender para sempre, o resto, tá? Beleza. Formou água, não formou? Porque na hora que a dupla ligação atacou o hidrogênio, rompeu essa ligação, não vai sobrar água? H2O? Então, agora vai funcionar o contrário. Antes era a dupla atacando o ácido. Agora vai ser o quê? O oxigênio, os pares de elétrons do oxigênio, ele vai atacar esse carbocátion, esse carbono carregado positivamente. No momento que ele atacar esse carbono carregado positivamente, eu vou ter isso daqui, ó, tá? Observa só, a água se ligando na cadeia carbônica, né, na cadeia benzênica. Ainda não tenho as duplas ligações formadas. Por que que eu coloquei esse H3O mais aqui saindo, né? O que que vai acontecer é o seguinte, tudo aqui está em meio ácido, tá? Então a água atacando o hidrogênio, atacando o carbocátion, o carbono positivo, nós vamos ter isso aqui, tá? Essa reação aqui, ela provavelmente vai acontecer em meio ácido e em meio básico, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho um ácido, eu tenho uma base ali para neutralizar, tá? Aí vai funcionar seguindo, né, nossos passos.
Nós temos uma hidroxila, lembrando que eu tenho que ter esse produto final aqui. Essa hidroxila aqui, ela vai novamente atacar o carbono, a parte positiva da molécula. Qual que é a parte positiva da molécula? Não, é o oxigênio. Então, essa hidroxila, ela vai atacar a parte positiva. Peraí que a minha caneta ela sumiu. Ela vai atacar a parte positiva da minha molécula e vai romper essa ligação. Hidrogênio, oxigênio. Perfeito. Formou água. Água saiu, né? Então a gente teve a formação de água. Então, de novo, a hidroxila seria uma base, né? Ataca o hidrogênio que está conectado na molécula de benzeno, abstrai esse hidrogênio ácido, rompe essa ligação, já formei o meu OH, já formei minha hidroxila no anel benzênico. Mas percebam que eu ainda não tenho a dupla ligação formada de novo. Então, o que que vai acontecer? Não tinha formado água no passo anterior? Pessoal, infelizmente é sequência, é sequenciado, tá? Então, a água que foi formada no passo anterior, ela vai vir aqui, né? Os pares de elétrons dela, vai atacar um desses hidrogênios, rompe a ligação, e aí o, o elétron que estava ligado com o hidrogênio, ele vai ficar sozinho, ele vai ficar unitário ali. Por isso eu coloquei aqui, ó, o pontinho do elétron. Então vou repetir, pra vocês não esquecerem, ó. O que vai acontecer nesse passo aqui? Par de elétron do oxigênio ataca um dos hidrogênios, qualquer um deles, rompe a ligação e o elétron que estava ligando carbono e hidrogênio, ele vai ficar somente no carbono. Aqui eu tenho a formação de um carbânio, tá? Que é um carbono carregado negativamente, tá? Formou o quê? Ácido, o H3O+. A partir de agora, não tem mais nenhum tipo de ataque. O que vai acontecer é simplesmente isso aqui, ó. Esse elétron volta para a cadeia carbônica e no momento que ele voltar para a cadeia carbônica, ele expulsa esse hidrogênio aqui. Ou seja, volta a formar a dupla ligação e ao final da minha rota de síntese, além do fenol, eu vou ter ácido H3O+, e provavelmente, né, porque eu não dei uma olhada, moléculas de água sendo formadas, tá? Então, isso aqui é uma rota, tá? Então, se você for seguindo isso aqui, não tem segredo, tá bom? Vou mostrar um outro para vocês, tá? Só um momentinho. Vou só dar um pause aqui. Ó, coloquei um outro exemplo, mesma coisa, mesma receitinha de bolo, tá? Então vamos lá. Vamos começar do zero. Aqui nós temos dois anéis aromáticos, tá? Nós temos aqui um nafteno, tá? Vou fazer com uma outra corzinha para não confundir vocês. Colocar uma outra cor. Vamos colocar um azul. Então, beleza, ó. Primeira coisa que acontece. Dupla ligação ataca um
hidrogênio ácido, né, presente na minha solução, a ligação hidrogênio-oxigênio é rompida. Nesse processo, vai ter a formação de água. Então, sai uma molécula de água daqui, que ela vai ser usada daqui a pouquinho. Sai uma molécula de água. E aí nós temos o rompimento da ligação dupla, a entrada desse hidrogênio ácido em algum desses dois carbonos, pode ser aqui, não importa, tá? E a formação de um carbocátion, tá? Beleza. Lembra da água que eu falei para vocês que tinha sido formado nesse passo? Então, agora ela volta, só que ela volta e ela não vai atacar mais a dupla ligação. Ela vai atacar o carbocátion, o carbono carregado positivamente. Então, os pares de elétrons do da água, aqueles pares de elétrons da água, atacam o carbocátion, formando essa espécie aqui, que é a água ligada diretamente à cadeia carbônica. Tá vendo? Ó, O, oxigênio, dois hidrogênios. Tá vendo que está carregado positivamente? Por quê? Porque o oxigênio só faz duas ligações, tá? Acima disso, ele fica carregado positivamente. Ele se torna um oxânio, né? Um oxânio. Um oxcation, perdão. Um oxcation. Beleza. Continuando. Essa reação está acontecendo em meio ácido e em meio básico. O que que vai acontecer? A hidroxila, presente também nesse sistema, ela agora ela vai ajustar, acertar, no caso, a minha molécula de nafteno. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai roubar um hidrogênio Vai, minha filha, rouba. Ela vai roubar um hidrogênio ácido da água. Essa ligação oxigênio e hidrogênio, ela vai ser rompida. Nesse momento aqui, eu tenho a formação de quem? De água. Concorda comigo? Tem a formação de água. Oh, mas não sai nem. Peraí, deixa eu apagar aqui. Fazer bonitinho para vocês. Então, aqui eu tenho a formação de água. Tudo é reaproveitado nessas rotas de síntese, tá? Beleza, formou a água, mas eu quero formar esse produto final aqui, tá? Um composto aromático com dois anéis e uma hidroxila. Continuando, então a água que foi formada no passo anterior vai ser ladrona e ela vai fazer o quê? Ela vai roubar então um hidrogênio que entrou lá no comecinho, a ligação carbono-hidrogênio é rompida e eu tenho aqui a formação de um ácido, ó, o ácido voltando, o ácido original voltando. Tem a formação de um ácido, H3 ou mais, e um carbânio, tá? Que é um carbono carregado negativamente. A partir de agora, não tem mais nenhum tipo de ataque. O que vai acontecer é o seguinte, como eu já falei para vocês, esse hidrogênio,
Esse elétron do carbônio, ele vai regressar para dentro da cadeia carbônica, formando a dupla ligação e vai expulsar esse hidrogênio aqui. Formou a dupla, expulsou o hidrogênio, pronto. Temos o composto fenólico aí, tá bom? Complexo, só um pouquinho, tá bom? O vídeo vai estar disponível. Na segunda-feira eu vou tirar dúvidas de vocês, não se preocupem, tá? Isso aqui é mesmo só para vocês se situarem o que está acontecendo, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.